É nosso convidado nesta 21ª hora, Vítor Ramalho, é secretário-geral da UCLA, União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa. É também um conhecedor, um profundo conhecedor da realidade angolana. Boa noite, Dr. Vítor Ramalho. Começaria talvez pelo impacto que este caso pode vir a ter em Portugal, como de resto expusemos agora. São grandes as participações de Isabel dos Santos em importantes empresas em Portugal. O senhor receia pelo impacto do que possa acontecer? Se me permite, num minuto, eu diria o seguinte: é preciso nós, em Portugal, e os portugueses terem a consciência de que este problema tem que ser tratado com realismo e com pinças. E a relação que nós devemos ter é uma relação de privilégio de povo a povo, independentemente da transitoriedade dos governos. Eu explico-lhe porquê. Aqui há uns anos atrás, um primeiro-ministro em São Tomé e Príncipe foi objeto de um mandato de captura pelo Presidente da República. Ele refugiou-se na Embaixada de Portugal. Portugal não lhe deu asilo político e ele acabou mais tarde por ser Presidente da República. Em África, nós temos que ter a consciência que os Estados andam à procura de serem nações e que a realidade é muito controversa. E que um país e um povo com 9 séculos de história praticamente que temos, deve ter uma concepção humanista e tolerante e olhar para esta realidade de uma forma solidária, privilegiando o povo angolano. Porquê é que eu digo isto? Quais são as causas da situação a que chegamos? As causas da situação a que chegamos têm a ver com o facto de até 2014 o preço do petróleo ter atingido valores da ordem de $140 o barril. E neste momento tem o valor de $60 o barril e já esteve a 40 e poucos. Calculará que um orçamento de Estado dependente em 97% do petróleo, com esta queda abrupta, tem consequências devastadoras ao nível económico. Tem devastadoras na economia, com o povo angolano obviamente a sofrer, e tem consequências dramáticas do ponto de vista financeiro, com a ausência de transferências de divisas. Isto reflete-se também nas empresas portuguesas de pequena e média dimensão. É bom que os portugueses saibam que as empresas portuguesas de pequena e média dimensão que atuam em Angola, na minha avaliação, e sei do que falo, praticamente há 3 anos não recebem rigorosamente nada dos créditos que têm a receber. E seria bom, olhando na relação de povo a povo e para o futuro, tendo em atenção a incerteza do que vai ser a Europa, que nós acarinhássemos muito estas relações dos povos e países de língua oficial portuguesa, que representam hoje a 4ª língua mais falada do mundo, têm 4% do produto interno bruto e potencialidades verdadeiramente inesgotáveis. Dito isto, na relação que está aqui em causa, o atual Presidente da República procurou canalizar a mudança absolutamente necessária em Angola, jogando em 2 tabuleiros: a luta contra a corrupção e a diversificação da economia. Sucede que onde é que entra este caso de Isabel dos Santos? Já lhe digo. Sucede que a economia é tão débil em Angola, o desemprego disparou a níveis brutais, da ordem de 40%, e, portanto, as consequências são muito sérias e profundas. E, portanto, o Presidente da República, não podendo deixar de lutar naquilo que tinha sido a sua campanha da luta contra a corrupção, resolveu privilegiar, porque é esse o termo, situações visíveis, sobretudo ao nível dos filhos do Presidente da República. É aí que entra, então, este caso. Sim. Exatamente, entra aí. A questão é, portanto, a meu ver, de natureza política. Vamos dar os nomes às coisas. Na perspectiva de Portugal, é estranho que o Banco de Portugal tenha feito comunicados. Nós devemos ser muito moderados nesta situação e muito prudentes. Porquê? Porque o arresto dos bens de Isabel dos Santos foram feitos em Angola, relativamente a bens que se situam em Angola, mas de empresas de enorme dimensão. Atenção, uma Unitel é a maior empresa de telecomunicações, o banco mais relevante privado, o Banco de Fomento de Angola, e outras instituições relevantes em Angola, e para além do capital da Isabel dos Santos. Esses bens são bens situados em Angola, e isso é possível o Tribunal de Angola fazer isto. Eu tenho muitas dúvidas que nestes acordos que foram aqui citados de empresas que são sediadas em Portugal,
seja possível fazer uma transposição mecanicista, até pelo seguinte, porque não são apenas os bens que estão em Portugal que são parte de empresas de Isabel dos Santos. Por exemplo, a maior parte das empresas de capital veículo delas estão na Holanda e noutros países europeus. Mas deixe-me só colocar esta situação. Ao serem arrestados os bens em Angola, os bens dela, isso pode vir a ter impacto nas participações, na sua fortuna e na forma como gera as participações que tem nas várias empresas. Antes de mais nada, com todo o respeito, eu estou muito curioso para ver qual é a estratégia seguida em Angola neste caso. Vou-lhe dizer porquê, muito simplesmente. Haverá cerca de mais de 100 mil pessoas que trabalham nas empresas da Isabel dos Santos em Angola. Não estou a exagerar. É muita gente e é necessário, muitas famílias. Não basta apenas determinar-se um arresto. É necessário agora estarmos atentos qual é a programação que o próprio Tribunal, que foi o Tribunal, desenvolveu e o Governo, a seguir, para se ver como é que isto se vai resolver. Estão já marcadas Assembleias Gerais destas sociedades para substituírem os administradores? Não estão. Isto, se não se desenvolver dentro de 2, 3 semanas, as consequências podem ser sérias. Estou convicto que o Presidente da República e o Governo de Angola sabem disso e irão diligenciar nesse sentido. Relativamente aqui a Portugal, tem que haver a maior prudência. Nós somos portugueses verdadeiramente amigos dos angolanos. E é nos momentos difíceis que devemos ajudar. E este é um momento difícil. E desde logo ajudar Angola, ajudando as empresas portuguesas que lá estão, mas ajudando a sério. Perguntar-me-á como? Bom, se as empresas de pequena e média dimensão não recebem nada, porque é isso que se trata, eu sei do que falo, obviamente é justo que o Estado não se dissocie desta situação e eventualmente estabeleça entre os dois Estados acordos que permitam minorar a situação dessas empresas. Porque senão poucas restarão, devo-lhe dizer. E Angola precisa disso. Como Portugal também precisa dos angolanos. Está a ver? O Dr. Vítor Ramalho dizia há pouco que não tem qualquer dúvida de que existem motivações políticas por trás deste caso. Essa é também a argumentação da Isabel dos Santos. Vamos lá ver. Se trata de uma perseguição política. É-me indiferente o que é que diga a Isabel dos Santos, que eu não sou mandatário dela. E tenho acompanhado as mudanças de Angola com grande expectativa e comecei por lhe dizer que elas eram inevitáveis. Agora, sou realista e, portanto, e como pessoa que segue muito as questões de Angola, vejo que é útil Portugal e os portugueses ajudarem, de facto, neste momento Angola. Ajudarem a ajudar o povo de Angola, independentemente da transitoriedade dos governos, está a ver? Por exemplo, os empresários deviam ter a noção, que não tiveram, que dada a transitoriedade dos governos em África, era pensável que a força que o MPLA tinha, até recentemente, não era eterna. E, portanto, ao estabelecer acordos, devia cuidar do futuro, está a ver? Não significa que não fossem importantes os investimentos que fizeram aqui em Portugal, porque são. Agora, isto é preciso termos atenção, e Angola tê-lo-á, que estas situações afetam também o próprio investimento estrangeiro em Angola. Porque o que vem aí para Angola, infelizmente, não é fácil. O FMI, por exemplo, já determinou a entrada em vigor do IVA, que afetou o custo de vida, já determinou a possibilidade dos bens, dos combustíveis subirem já neste mês ou no próximo, o que vai ser o país numa situação ainda mais difícil. Mas este caso também não é consensual dentro do MPLA e pode ou não, na sua visão, vir a ter consequências políticas. Porquê é que este caso não é consensual do ponto de vista realista, não é? E afirma quem combate, obviamente, a corrupção, esteja onde estiver. Mas o povo, a meu ver, começa-se a interrogar a razão pela qual esta empresária teve este tratamento, mas investiu em Angola. Mal ou bem, não estou a fazer juízos de valor, tem muitas empresas em Angola. E há muitas... Paga muitos salários, como a senhora E há muitas pessoas, não sei se mal ou bem, que são acusadas de ilícitos graves e que se desconhecem que empresas é que tiveram em Angola. E provavelmente com fortunas verdadeiramente descomunais. Portanto, a coerência do tratamento na luta contra a corrupção, que tem que ser feita, tem também esta componente de que, da minha parte, estou expectante a ver que plano é que há aqui agora, depois destes arrestos. Relativamente a Portugal, como lhe disse,
fruto da incerteza da União Europeia, agora com o Brexit, fruto da situação em que vivem os empresários portugueses que estão em Angola e que dão tudo o que é possível e imaginário, é necessário uma resposta com bom senso, serena, ajudando Angola, ajudando o povo angolano e sendo cauteloso nos juízos de valor precipitados que nós fazemos. A realidade africana é outra realidade. Por exemplo, para terminar, é verdade que Angola é uma democracia, mas o Ruanda também era. E pela circunstância dos ocidentais não terem tido em atenção que a democracia em África não pode precludir as realidades sociológicas próprias, houve a eleição no Ruanda, ganha inexoravelmente para a maioria étnica, que tinha 90% da população, e a seguir houve um genocídio. Por exemplo, hoje em dia tem que ser dito isso, e bem, não estou aqui a fazer juízo de valor, a eleição da Guiné-Bissau que se verificou com o Presidente da República não é indissociável da multietnicidade que existe e o comportamento das próprias etnias. Voltando à Angola, deixe-me ainda perguntar-lhe que avaliação ou que balanço é que o Dr. Vítor Ramalho faz da presidência de João Lourenço? Olha, antes de mais nada, faço um balanço de grande coragem. Não é fácil o Presidente da República, herdando o que herdou, do ponto de vista económico, ter arrojado com uma intenção de colocar o país nos carris do ponto de vista da justiça. Não foi alcançado, é verdade, mas Roma e Pavia não se fizeram num dia. Portanto, nós temos que estar expectantes e temos que ajudar, inclusivamente nestes casos, dizendo, Presidente João Lourenço, atenção, esta situação não se pode converter numa exceção que depois vulnerabiliza a sua própria conduta e o programa que traçou. Também não podemos fazer o desenvolvimento de caça às bruxas. Fala de uma pessoa que, estando de Portugal, houve o 25 de Abril, e o 25 de Abril contra ventos e marés, contra pessoas que foram corruptas, contra juízes que julgaram em plenários, ainda ontem estava a ouvir isso. Nenhum deles foi perseguido, acabaram inclusivamente no Supremo Tribunal de Justiça. Portanto, nós podemos dar lições de tolerância, de concordância na reconciliação dos angolanos. É isso que o jornalista Rafael Marques passou há umas semanas aqui mesmo por este estúdio, pela 21ª hora, fazendo uma avaliação, na altura em que foi condecorado. E ele definia a situação ou a mudança que houve em Angola, dizendo que agora há mais liberdade e menos pão. O senhor concordaria com esta, leitura? Mais liberdade é um facto que existe, as pessoas dizem aquilo que lhes vai na alma. Menos pão é verdade, mas atenção, a generalização do menos pão leva muitas vezes a que as rupturas inesperadas se deem exatamente pela carência da barriga. E, portanto, a meu ver, o Presidente João Lourenço deve ter muita atenção à realidade social e financeira, económica do país. A situação... Olha, o Economista, que é um grande jornal e que tem feito acertos corretos sobre a situação em Angola, refere que este ano o crescimento é negativo, não positivo, da ordem de 3 pontos. E se-lo-á nos próximos 2 anos. Portanto, as tarefas que exigem são de gigante. Uma das tarefas para este ano é a realização de eleições autárquicas. Há condições? Acredita que essas eleições vão mesmo realizar-se? Vamos lá ver. Quando foi lançada essa campanha das eleições autárquicas, desde logo houve 2 correntes. Uma que solicitava que as eleições decorressem como em Moçambique, ou seja, gradativamente. Primeiro uns determinados municípios e só depois, a pouco e pouco, os outros. Os partidos da oposição, particularmente a UNITA, exigia que as eleições fossem totais, alegando que o partido que sustenta o governo estava a privilegiar numa primeira fase aqueles onde teria mais facilidade de concorrer. Como eu vejo as coisas, vai ser difícil haver eleições este ano em Angola. E há um dado novo muito importante, é que no último congresso o principal partido da oposição elegeu uma figura de grande prestígio em Angola, um homem moderado, mestiço. Eu refiro isso porque é pouco comum em África isso ocorrer, incluindo em Angola, que nunca teve nenhum presidente da República mestiço.
E é um homem que granjeou grande popularidade depois da eleição e a mantém. Portanto, neste quadro complexo, essa ajuda em Angola, de parte dos portugueses e de Portugal, deve ser feita diligenciando, unir aquilo que deve ser unido, inclusivamente todos os partidos de Angola. E nós falando todos por igual, o que não tem sucedido, a meu ver, da forma adequada que Angola impõe. Por fim, a perspectiva dos países de língua oficial portuguesa, incluindo naturalmente Portugal, é risonha se olharmos um futuro que não dependa da conjuntura imediata. Nós estamos a navegar à bolina, desculpe que lhe diga, muito à bolina. E é necessário termos uma estratégia clara para com esses países e com esses povos. E falar com eles uma linguagem de verdade. Seja quem for que se nos dirija. E como disse no início e repito, fazendo as alianças entre os povos mais do que na transitoriedade dos governos, que em África são mesmo muito transitórios. Dr. Vítor Ramalho, muito obrigada por ter partilhado connosco esta sua análise sobre a situação em Angola e nomeadamente sobre este caso de Isabel dos Santos. Muito obrigada e boa noite.